Rabi, sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como pode um homem velho nascer? Pode por acaso voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Semana Santa, Nicodemos e Jesus. Olá, bem-vindo ao nosso quarto programa da série de Encontros com Jesus. Hoje um personagem bastante intrigante e que tem muito a ver com muitos de nós, a maioria de nós. Que tal seria nós conhecermos hoje a respeito de Nicodemos? A história de Nicodemos está relatada na Bíblia, no livro de João, no capítulo 3. E diz o seguinte, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você está lembrado, no nosso último encontro nós estudamos sobre Zaqueu e o jovem rico também. O jovem rico foi ter um encontro com o Senhor Jesus, ele que era importante, cheio de dinheiro e de fama, se expôs para falar com o mestre. A mesma coisa acontece com Nicodemos. Nicodemos era um homem proeminente, muito importante em Israel. Ele era doutor, era mestre, era professor, muito respeitado, fazia parte do Sinédrio. Algumas vezes Nicodemos dava aula a respeito da história de Israel. E não foram poucas as vezes em que Nicodemos ensinou como Moisés guiou o povo pelo deserto, como ele passou o Mar Vermelho. Ensinou como no momento em que as pessoas estavam sendo picadas por serpentes venenosas, Deus instruiu Moisés para que erguesse uma serpente de ouro e aquele que olhasse para a serpente seria salvo ou seria curado das picadas de serpentes. Nicodemos tirou um tempo para falar com Jesus porque a palavra de Jesus e a pregação de Jesus começou a invadir a sua alma e tocar o seu coração. É isso que acontece conosco muitas vezes. De repente nós ouvimos uma pregação, lemos alguma coisa. De repente, do nada, quando você está em casa assistindo televisão, muda de canal. De repente um amigo convida você para uma programação, para ir à casa dele assistir um vídeo. E a pregação começa a tocar a sua vida, a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus viva através da Bíblia começa a tocar a sua vida. De repente um incômodo começa a acontecer. E você quer saber coisas, mas ao mesmo tempo não quer. Nicodemos era muito seguro de si. Ele tinha certeza da sua religião, daquilo que ele pensava, do que ele tinha aprendido desde criança. Ele tinha segurança de tudo que ele havia estudado como doutor e como mestre em Israel. E ele, na verdade, no fundo do coração, tinha um pouquinho de vergonha de se encontrar com Jesus e de se expor publicamente. Alguns têm vergonha de se encontrar com Jesus dentro da igreja. Talvez não seja o seu caso, ou talvez seja o seu caso. Quando as pessoas dizem, não acredito que você, justo você, está indo se misturar com aquele povo crente. Mas a palavra de Deus é mais do que um rótulo. A palavra de Deus é mais do que um título. É mais do que um apelido que alguém dá para você. A palavra de Deus, quando entra na alma, num coração sedento, ela é como água que mata a sede. Num coração esfomeado de Jesus e da verdade, a palavra de Deus é como o pão que sacia a fome. Por isso, Nicodemos foi encontrar com Jesus na noite, na calada da noite, na madrugada. Nicodemos chegou para falar com Jesus e ele buscou palavras rebuscadas, como ele estava acostumado a usar. A Bíblia diz aqui em João, no capítulo 3,
no verso 2 em diante assim: Este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus, do mesmo jeito que ele fez com o jovem rico, do mesmo jeito que ele fez com Zaqueu, do mesmo jeito que ele fez com os judeus que o procuravam e que ele faz com você, Jesus não é de rodeios, Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz a verdade, ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E Jesus leu o que Nicodemos precisava e ele disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos precisava nada mais, nada menos que nascer de novo. Por quê? É porque Nicodemos estava muito seguro do que ele era, da sua religião. Estava muito satisfeito com a sua situação espiritual. Nicodemos não tinha muitas dúvidas até que Jesus começou a falar mais de perto com ele. Jesus disse: na verdade, tudo que você construiu até agora não vale nada. Você precisa nascer de novo. Nicodemos entra em conversa com Jesus e em diálogo, e ele tenta jocosamente dizer: Senhor, mas como algum homem pode nascer de novo, se ele vai entrar no ventre da sua mãe e vai sair de lá de novo, já sendo grande? E Jesus responde para Nicodemos o que é o cerne de nascer de novo. Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dá para você entender a linguagem de Jesus? Nicodemos já tinha ouvido falar do batismo que João Batista praticava. O batismo que era morrer, ser enterrado na carne. A palavra batismo na Bíblia vem do grego baptizo, que quer dizer submergir, mergulhar. Por isso João Batista ia no Rio Jordão, onde havia água suficiente para que ele pudesse submergir, mergulhar as pessoas. Por isso Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de duas coisas diferentes. Primeiro, nascer da água, ser batizado. Segundo, nascer do Espírito. O batismo na água, ele é a mesma coisa que o casamento. No casamento é importante o noivo e a noiva se amarem, mas é importante a cerimônia também. A cerimônia do casamento, ela externa para todos que um pertence ao outro e que agora os dois vão viver juntos. Acontece que o batismo do Espírito, o nascer do Espírito, é um batismo que acontece todos os dias. Ele é a intimidade do casal. Depois que o casal sai das cerimônias de núpcias, eles vão agora para a noite de núpcias. E lá, na noite de núpcias, acontece um momento de intimidade do casal. Assim também no batismo da água, as pessoas dizem que pertencem a Jesus e depois, no batismo do Espírito, elas continuam dizendo a cada dia que elas pertencem ao Senhor Jesus pela intimidade que alcançam com Ele. O batismo da água acontece quando você se entrega a Jesus. O batismo do Espírito Santo acontece a partir daí todos os dias da sua vida.